Olá pessoal, hoje vamos começar a segunda parte, né? Ou a aula 2, na verdade, a aula 2 do curso de Mecânica Clássica, né? Ainda dentro do contexto da cinemática vetorial, né? Como vocês estão observando aqui, a gente vai abordar hoje o movimento curvilíneo, né? Não a dinâmica, mas sim a cinemática. E a ideia é dividir esse vídeo em duas partes, né? Uma parte 1 e uma parte 2, ok? Bem, primeiramente, né, vamos observar o seguinte. O que seria um movimento curvilíneo, né? Um movimento curvilíneo, como vocês estão observando aqui, ele é um movimento bidimensional. Por que ele é bidimensional? Ele precisa de duas dimensões. Então vamos fazer rapidamente aqui uma trajetória de um movimento curvilíneo. Por exemplo, esse aqui é um movimento curvilíneo, certo? Que vocês conhecem como espiral. No caso aqui, uma espiral decrescente, né? Porque ele vai chegar a um ponto onde você não vai poder mais representar ele. Então isso aqui é um movimento curvilíneo, ok? Não é um movimento curvilíneo, digamos assim, aqueles clássicos que vocês viram lá no ensino médio ou no curso de Física 1, em que você tem um raio constante, certo? Um movimento circular uniforme, que é um movimento do tipo curvilíneo, ok? É um caso específico. Nesse caso aqui, é um movimento curvilíneo em que a principal característica, né, ou as características, é o que? Você tem um raio de curvatura que varia com o tempo e você tem o que? Uma, digamos assim, uma tendência de oclusão, né, dessa curvatura, né, dessa trajetória. Mas a gente vai falar disso aí depois, ok? Isso aqui só foi um exemplo para mostrar um tipo de movimento curvilíneo, certo? Então, ele é um movimento que precisa de duas dimensões. Como vocês observaram aqui, é necessário duas dimensões para poder descrever esse movimento. Então, antes de atacar o movimento curvilíneo em si, vamos falar do seguinte. Dentro do contexto do sistema de coordenadas cartesianos, aqui eu vou dar um pouco de zoom para vocês terem uma visão mais favorável. Você representa o vetor R, né, da seguinte forma. Você escreve ele como sendo uma soma de dois outros vetores, né? Um vetor associado à componente vertical dele e um vetor associado à sua componente horizontal, que seria o RY e o RX. Só que ainda assim são vetores, né? E aí você repara que tem um ângulo φ, né? Vocês podem reparar, podem observar que existem o quê? Um ângulo φ em relação à sua coordenada horizontal, no caso a coordenada x. Então, como é que a gente pode definir, né, escrever essas coordenadas em função do que? Do ângulo φ? Primeiramente, eu vou lá e abro, né, detalho mais ainda, mostrando que as componentes, existem componentes, vou colocar com outra cor, né? Você tem uma componente associada com a parte horizontal e uma componente associada com a parte vertical, né, do vetor R. São as componentes dos vetores horizontal e do vetor vertical, né? Ok? E aí é nessas componentes que a gente vai tentar reescrevê-las em função agora do ângulo φ, certo? Como vocês estão vendo aqui, mas antes de falar delas, né, vamos voltar para o nosso gráfico aqui. Então o que vai acontecer? A gente tem que fazer o que? Um desmembramento, né, desse vetor, dessas componentes, com base no teorema de triângulo-retângulo, né, das funções trigonométricas, né, das relações trigonométricas seno e cosseno. Então o seno de φ vai ser o que? O cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? E o cosseno de φ vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, onde a hipotenusa aqui vai ser o que? A intensidade do vetor R, no caso aí o módulo dele, que é o próprio R. Então, com base nisso, a gente define a componente horizontal, né, em função do ângulo φ, que no caso vai ser expressa diretamente pela relação do cosseno, e o ângulo
E a componente vertical, né? Que vai ser dada diretamente em relação ao que? Ao seno de φ, ok? Então temos o R cosseno φ, que vai ser o Rx, e o R seno de φ, que vai ser o Ry, certo? Então essas são as formas de se escreverem as componentes em função do ângulo φ, certo? No caso aí utilizando as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Isso, de forma geral, vai gerar um vetor final, né? Onde ele não vai mais depender das componentes x e y. Vai depender do ângulo, das relações trigonométricas associadas com as suas coordenadas, né? Com as projeções desses vetores, as coordenadas x e y, respectivamente. Então, isso aqui seria o resultado final, né? De como escrever o vetor R em função do que? Do seu módulo e do ângulo φ, ok? Lembrando que isso é dentro do contexto do sistema cartesiano. Então aqui, ó, sistema cartesiano, certo? É o sistema a qual é muito utilizado. Agora vamos supor que eu saia desse sistema, certo? Eu não vá mais utilizar um sistema de coordenadas x e y. Eu vou usar um sistema em que, em vez de ser x e y, eu vá representar em função do que? Em função de algo que eu vou chamar de coordenadas polares, certo? Agora vamos supor que eu tenha um sistema de coordenadas que está relacionado com esse ângulo φ, que eu vou escrever aqui, usar o azul, né? Exatamente nesse ponto, eu vou apagar o ponto P e vou colocar aqui nesse mesmo ponto aqui. Eu tenho um vetor unitário, certo? É meu novo sistema de coordenadas, que eu vou chamar de φ chapéu, que é o meu vetor unitário da direção do ângulo, certo? E nesse camarada aqui eu vou ter outro vetor unitário que está associado com a direção radial, né? Vamos chamar assim, versão radial. Então, o φ chapéu é o que? É o vetor unitário na direção angular, né? Na coordenada angular. E o nosso amigo aqui, R unitário, seria na direção o que? É o vetor unitário, né? Na direção radial. Vou apagar esse ponto aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Na direção radial. Ok? Então temos esse novo sistema de coordenadas, que é chamado de sistema de coordenadas o que? Polares. Alguns chamam de cilíndrico, mas pode ser um ou outro, não tem problema. E aí dentro desse contexto a gente pensa o seguinte: como é que eu posso escrever agora o nosso vetor R em função dessas coordenadas? Desse novo sistema de coordenadas, que é chamado de coordenadas polares, né? Como eu falei aqui, tem nesse hashtag aqui, vocês podem ver. E se em vez de x e y tivéssemos φ e r? Aí a gente entra para uma coisa chamada sistema de coordenadas polares. E aí dentro desse sistema de coordenadas polares, a gente tem que estabelecer o que? Uma transformação de x e y para φ e r. Tem essa pergunta: como é que se faz essa transformação? Porém, a gente se depara com o seguinte: ao contrário, né, ao contrário das coordenadas dos vetores, né, relacionados ao sistema cartesiano, por exemplo, aos vetores unitários I e J, eles são unitários, né? O I e JK eles não mudam com o tempo. No caso aqui das coordenadas polares, o nosso φ chapéu e o nosso R chapéu, eles são vetores que mudam com o tempo, certo? Eles não são unitários, certo? Que é essa que é a grande, digamos assim, o grande problema, né? Aqui está errado, tá, pessoal? Só corrigindo aqui, aqui não é θ, aqui é φ.
Estou apagando e colocando aqui é φ. Certo? Eles não são constantes no tempo, né? Por que eles não são constantes no tempo? Voltando aqui, por que eles não são constantes no tempo? À medida que esse ângulo φ cresce, certo? Vou colocar aqui uma outra representação. Vamos supor que ele cresceu até chegar a um ângulo de 90 graus agora. Eu tenho um novo φ, um φ', certo? Se a gente for colocar o nosso novo vetor R, ele vai ser unicamente na direção y, né? Se for em termos de coordenada cartesiana. Mas em termos de coordenada polar, o vetor φ ele vai ser exatamente aqui, nessa direção. Vou escrever aqui, ó. Eu vou ter o vetor R assim, unitário, né? O unitário R vai ser paralelo, né? Coincidente, na verdade, a coordenada y. E o φ chapéu, que é o unitário na direção angular, ele vai ser perpendicular a esse vetor unitário R. Certo? Em todos os casos, reparem que eles são perpendiculares, ok? Da mesma forma como o x e o y, os seus vetores unitários, né, e j são perpendiculares entre si, a mesma coisa é o φ chapéu e o R chapéu. Eles são também perpendiculares entre si, ok? E aí, o que acontece? Com o passar do tempo, eles vão mudar de novo, ó. Se esse vetor R estiver no segundo quadrante, eu vou ter um unitário R nessa direção aqui e um φ nessa direção aqui. Então, em termos de módulo, eles são imutáveis, eles não mudam, eles são constantes. Mas em termos de direção e sentido, eles mudam, eles variam. Certo? E como resolver isso? Essa é a pergunta, né? Como obter essa transformação, então, do xy para o φ e r? Aí entra a pergunta, né? Na verdade, a gente vai tentar responder essa pergunta. A gente tem que fazer o quê? Uma projeção, certo? Desses vetores unitários em relação ao que a gente conheça, que é o que? Que é o sistema de cartesiano, que não muda. A grande vantagem do sistema cartesiano é isso, ele não muda com o tempo, certo? Então, se ele não muda com o tempo, a gente pode utilizar eles como parâmetro, né? Como base. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter o que? Uma projeção em x desse vetor φ, que eu vou chamar φ chapéu x, e aqui em y, né, na vertical, vamos usar esse termo vertical que é melhor, eu vou ter o que? Uma projeção desse vetor unitário em y, né? Então vai ser um φ y, certo? E algo parecido eu vou ter também com o vetor unitário r, certo? Eu vou ter uma projeção em x, né, que vai ser um r unitário x. E aqui eu vou ter também um r, tá um pouco fora de escala, mas a ideia é a mesma, né? Um r unitário y, ok? Então, o que é a ideia? É tentar reescrever os unitários φ e r em termos de coisas que a gente consiga mensurar, né? Parâmetros básicos, que no caso, como vocês estão vendo aqui, a gente faz o mesmo raciocínio que a gente fez antes, aqui no início do nosso vídeo, né? A gente tem que tentar reescrever algo desse tipo aqui, ó, como vocês estão observando aqui, em amarelo. Temos que tentar reescrever algo desse sentido aqui, ok? Só que agora a gente vai tentar colocar isso de forma o quê? Em termos de unitários. Então, o unitário φ, se ele é a representação do eixo x, em relação a esse triângulo aqui, como vocês estão observando, né? Essa relação trigonométrica aqui, né? A gente pode dizer o seguinte, olha, o φ ele vai ser a projeção, o φ chapéu, né? X, na verdade, isso aqui é circunflexo, né? Mas tem um jargão na física que o pessoal não fala circunflexo, coloca φ chapéu. Toda vez que for unitário, se fala chapéu, né?
Então aí você coloca φ chapéu menos seno de φ, que multiplica o unitário de I, que seria a projeção x, mais o cosseno de φ unitário j, né? E de forma similar você faz a mesma coisa com o vetor r. E aí você estabelece essa relação aqui, que isso aqui vai ser muito útil para ser, como se diz, utilizada posteriormente, certo? Ok? Então a gente tem essa relação aqui. E aí vem a pergunta, né? Em coordenada polar, como é que eu posso representar o vetor r? Eu posso colocar o vetor r, a primeira equação 1 aqui, né? Agora eu vou sair do sistema de coordenadas cartesianas, que é o nosso rx, vetor i, né, unitário i, mais um ry, unitário j. Eu vou colocar agora em simplesmente coordenadas polares, certo? E aí em coordenada polar, o bacana é isso, você só vai depender de uma componente, certo? O vetor r ele só pode ser representado dessa forma, né? Como vocês podem observar aqui, o vetor r, aqui em cima, ele só vai depender do unitário dele, ele só pode ser expresso em função do unitário dele, certo? Que é a coordenada radial. Se o tamanho dele vai aumentar, digamos assim, a sua intensidade vai aumentar ou diminuir, aí é outra história, mas a direção e o sentido é o mesmo. Claro, eu estou falando em termos de radial, porque a direção, o sentido é o mesmo, mas a direção vai mudando, né? Como que a gente viu agora há pouco, a direção vai mudar. Então, o que acontece? Nesse contexto, você pode, como se diz, escrever o seu vetor R dessa forma aqui, como vocês estão observando aqui na equação 1. Ok? Só que aí tem um preço, né? O preço a ser pago é o seguinte, legal, eu reduzi o número de coordenadas para uma só, mas eu tenho que pagar o preço. Por quê? Porque quando eu calcular a velocidade, que vocês já estão vendo aqui um ponto em cima, que é a derivada do vetor R em relação ao tempo, quando eu fizer essa derivada, o que vai acontecer? O nosso vetor R, chapéu, né, ou unitário R, ele varia com o tempo, supondo que o R também varie com o tempo. Então, você vai ter uma regra aqui de uma derivada do produto, né? Então, isso vai gerar exatamente essa equação 2 que vocês estão observando aqui. Aí eu vou ter um R, o vetor R ponto. Lembrando que o ponto significa que é a derivada primeiro em relação ao tempo, certo? E aí a gente tem essa regra aí do produto, ok? Vai ficar R ponto unitário R mais R que multiplica o quê? R chapéu ou unitário R, a derivada dele, né? Que é o ponto. E aí a gente tem que derivar esse R ponto, né? Para saber, esse R chapéu ponto, para saber como é que a gente consegue resolver esse impasse. Mas não é difícil, pessoal. Não é difícil. Então, a grande pergunta que está aqui, né? Como é que deriva esse cara? Vou aumentar um zoom aqui. Como é que deriva o R ponto? Então, o R ponto ele vai ser o quê? A derivada desse R aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Ó. Então, eu vou colocar em vermelho. Então, eu vou derivar esse R aqui. Como vocês estão observando, eu vou derivar esse camarada aqui. Então, essa derivada vai gerar o que? A derivada desse cara. Então, o φ ele varia com o tempo, certo? Então, eu vou ter a primeira derivada do cosseno em relação à variável dependente, que é o θ, vai ficar menos cosseno, vezes a derivada do argumento do cosseno, que é o φ em relação ao tempo. E isso vai ser o quê? Uma regra da cadeia aqui, né? Isso vai ser o que? Φ ponto, certo? Que é a derivada de φ em relação ao tempo, que é esse termo aqui embaixo, que eu estou assinalando aqui. Vezes unitário I, ok? Depois você vai ter a derivada do seno, que vai dar o cosseno de φ, que multiplica a derivada do seu argumento em relação ao tempo, que vai ser o φ ponto. E multiplica o unitário J, que é essa outra coordenada aqui que eu estou circulando, ok? Então, ao fazer isso, eu vou chegar nessa relação aqui, ó. Menos seno de φ. Repara que eu vou colocar o φ ponto em evidência, né? Φ ponto, coloquei em evidência. E aí você vai ter menos seno de φ, unitário I, mais cosseno de φ, unitário J. Quem é esse termo aqui? Esse termo é exatamente quem?
o nosso amigo aqui em cima, né, que é o φ chapéu, né, ou unitário φ, igual a menos seno de φ unitário I, mais cosseno de φ unitário J, que é esse camarada que aparece aqui embaixo, certo? Então aqui a gente descobre finalmente que esse cara aqui é igual ao vetor R ponto, né, unitário, né, o unitário R, sua derivada em relação ao tempo, ok? Então nisso a gente substitui na equação, né? E aí a gente chega na relação 3, certo? Na relação 3. Então a relação 3 mostra, olha, o vetor velocidade, que é o R ponto, né? O vetor R ponto, certo? Ele vai ser o quê? Vai ser um R ponto, que é a sua componente, vezes o unitário R, mais o seu módulo, né? Que multiplica o φ ponto, que multiplica o que? O φ chapéu, ou o φ unitário, que é a equação 3, certo? Então, esse é o termo. Então, eu tenho que o vetor V é o R, né, é a derivada temporal do vetor R, que é dada pela relação 3. Mas aí vem a pergunta, e agora se eu quiser calcular o vetor aceleração? Aí eu tenho que fazer a derivada segunda. Aí se prepara que vai vir um caminhão de coisas, né? Eu vou até diminuir um pouco o zoom, para vocês terem uma perspectiva maior, certo? E aí vem a pergunta. Aí essa pergunta vai gerar o quê? Um cálculo que não é muito simples, mas também não é difícil. Só um pouco trabalhoso, tem um pouquinho de atenção, em que eu vou ter que pegar a equação 3 e derivar de novo em relação ao tempo, certo? Então eu vou pegar a equação 3 e vou derivar em relação ao tempo. Repare que vai aparecer termos cruzados, eu vou ter uma derivada de um produto mais a derivada de um produto triplo, certo? Então a gente tem que fazer isso de forma bem detalhada. Então você vai ter um R dois pontos, que já é, que tá, como vocês estão vendo aqui, a derivada, né? Que é o primeiro termo. Isso aqui é um R dois pontos, mais a derivada, aí repete o R ponto, mais a derivada do R chapéu, né? Ou do unitário I, certo? Mais o que? Aí vem a derivada tripla, né? Da equação 3 que vocês estão observando aqui. Vai ficar um R ponto, φ ponto, vezes o que? O unitário φ. Mais o que? Aí repete o R, deriva o φ ponto, vai ficar φ dois pontos, que é a derivada segunda da posição angular, né? Digamos assim, do ângulo em relação ao tempo, vezes a unitário φ. E finalmente você vai ter o que? Um R φ ponto vezes a derivada do vetor unitário φ, certo? Em relação ao tempo, que é a equação 4. E aí a gente tem que fazer o mesmo raciocínio que a gente fez para a derivada do R ponto, né? A gente tem que fazer o mesmo raciocínio que a gente tem que derivar agora esse termo aqui, ó, em relação ao tempo. Então a gente tem que derivar esse camarada aqui agora em relação ao tempo. E a derivada desse camarada aqui fica como exercício para vocês. E aqui eu vou mostrando aqui embaixo, né? Você vai ter o que? Como vocês estão vendo aqui, estou fazendo a pergunta. Como é que vai ser a derivada do unitário φ? Você vai ter esse resultado, que aí você pode ajustar ele da seguinte forma, né? Você pode dizer, olha, isso aqui, na verdade, aqui não é uma seta, aqui é um igual, corrigindo aqui. Então aqui você vai ter um igual. Isso vai ser menos φ ponto que multiplica cosseno de φ unitário I mais seno de φ unitário J. E esse cara aqui é o próprio φ, é o R, né? Na verdade é o R unitário, ok? E aí, o que acontece? Reorganizando todas as equações, né? Substituindo agora essa relação 5 que me diz, olha, a derivada do unitário φ, né, em relação ao tempo, é o φ ponto, ou seja, é a variação do ângulo em relação ao tempo, negativo dele, né, que multiplica o seu unitário φ, o seu unitário R, né, multiplica o unitário R, que é a equação 5.
E aí, uma vez que eu estabeleço essas relações, eu vou e substituo o resultado que a gente estava marcando aqui, ó, certo? Da equação 4. A gente substitui aqui, ó, na equação 4. Então, a gente vai substituir aqui na equação 4 o φ ponto, e aqui também a gente substitui o que? O R ponto, certo? Esse R chapéu ponto, na verdade. Esses termos em círculos aqui, ok? Esse aqui nem tanto, isso aqui é mais simples, mas esse aqui que eu estou marcando, a gente já fez a derivada dele. E esse camarada aqui também a gente já fez a sua derivada. Então, substituindo esses camaradas nessas respectivas componentes aqui, seus unitários, né, as suas derivadas temporais na relação 4, né, a gente vai chegar na relação aqui 6, né? Que eu tenho o quê? Que o vetor aceleração vai ser o quê? Esse camarada aqui, R2 pontos unitário I. Aí você vai ter um R ponto φ ponto unitário φ que multiplica um R ponto φ ponto unitário φ, né? Que é esse termo aqui, o primeiro R ponto é o R chapéu ponto, mais R φ 2 pontos unitário φ, certo? Mais quem? Repare aqui na equação 4 aqui. Aí você tem um R φ unitário φ ponto, né? E aí onde tem unitário φ ponto, vai entrar esse termo aqui, ó, menos φ ponto R unitário, que aí vai ser a equação 6. Esses dois termos aqui são termos semelhantes, né? Esse termo aqui é semelhante com esse outro termo aqui, a gente pode somar ele, certo? E aí, pessoal, o resultado final do vetor aceleração vai ficar isso aqui, ó. Diminuir um pouco o zoom. Fica esse resultado aqui. Bem, isso é um cálculo, né? Eu sei que explicando dessa forma aqui talvez não seja a mais adequada, né? Eu não fiz passo a passo com vocês para não, digamos assim, ficar muito extenso o vídeo, né? Apesar que já deve estar bastante extenso, ok? Então, fica aqui, digamos assim, uma dica, né? Uma sugestão de vocês tentarem refazer esses cálculos posteriormente, né? Como exercício, ok? E aí vamos analisar esse camarada aqui. Não sei como é que está a mente de vocês em relação às recordações que vocês têm lá da física, não sei se da graduação da física 1, né? No início do curso de física, né? No ciclo básico, ou até mesmo no ensino médio. Mas vamos relembrar algumas coisas. Olha só, quem é φ ponto? Quem é φ ponto, né? Vou apagar aqui. Quem é φ ponto? Vou colocar em branco mesmo. Aí você tem o φ ponto. Quem é o φ ponto? Quem é o φ 2 pontos? Certo? Lembrando que o φ ponto é quem? Lembra lá que o φ ponto, ele é o que? Não é a derivada do φ em relação ao tempo? Isso não sugere a vocês, né, algo parecido com derivada de posição, né, escalar em relação ao tempo do vetor R em relação ao tempo? A gente tinha o que? A velocidade, né? Só que aqui a gente está falando de ângulo. Então o φ ponto aqui, lembre-se que é a velocidade angular, que a gente representava ela como ômega, né? Como ômega. E quem é esse camarada aqui, o φ 2 pontos? O φ 2 pontos, ele é a derivada segunda, né, do φ em relação ao tempo. Ou ele pode ser o que? O φ 2 pontos pode ser expresso como sendo a derivada do φ do ômega, na verdade, né? A derivada do ômega em relação ao tempo. Então isso aqui seria o que? A nossa aceleração angular, que é o alfa, né? Então esse camarada aqui é o alfa, que é a aceleração angular. Então, repare o seguinte. E o R, ele é a velocidade o quê? Se o R é o vetor posição escalar, digamos assim, radial, na verdade,
é a componente, digamos assim, radial do vetor posição. Então a gente pode dizer o seguinte, olha, o R ponto ele pode ser definido como sendo uma velocidade radial, um VR, certo? Então, observe o seguinte, se a gente pegar essas novas simbologias e substituir no vetor aceleração, chegaremos à seguinte relação que eu vou escrever aqui com vocês. Eu tenho o vetor A, que aceleração é a aceleração total do movimento curvilíneo, de forma geral, né? Aí vocês vão ter uma aceleração radial, um AR, né? Menos o que? Um R. E aí o φ ponto, lembra que é o ômega, né? Então vocês vão ter um ômega ao quadrado. Fecha colchetes, unitário R, certo? Mais quem? Aí vocês vão ter um R alfa, mais quem? 2 velocidade radial, que multiplica a velocidade angular. Isso que multiplica o unitário φ. Esse termo aqui, que eu vou chamar de A maiúsculo, e esse termo aqui que eu vou chamar de B maiúsculo, esses termos dentro de parênteses, eles são respectivamente quem? A componente radial da aceleração, né? E esse cara aqui é o que? Tangencial. Certo? Então, repare o seguinte. Se eu tenho um movimento chamado circular uniforme, qual é a principal característica de um movimento circular uniforme? Se eu tenho um movimento circular uniforme, qual é a principal característica dele? Ou as principais características? A primeira é o que? O raio R é constante. Ele está descrevendo um movimento circular, então tem que fazer um círculo cujo raio é constante. Então R é constante no tempo. Então, de cara, esse termo aqui, R ponto, é igual a R 2 pontos. E isso é igual a zero. Então, isso implica o quê? Que o termo A ele vai ser reduzido simplesmente ao que? É menos R ômega ao quadrado. Certo? Ok? Então, o termo A vai ser isso. O termo R, aí você vai ter um Rφ, e o B vai ser quem? Vai ser um R alfa, certo? Mais o que? Lembrando que o VR vai ser zero, né? Porque o VR é o R ponto, né? Então você vai ter um fator 2 VR ômega. Como o VR é zero, então isso tudo aqui é zero. Então esse camarada aqui não existe. Certo? Dentro do movimento circular uniforme. Essa é a principal característica de um movimento circular uniforme? Não, né? Essa não é a principal característica do movimento circular uniforme. Existe uma outra característica muito importante que a gente vai ver no decorrer do nosso curso, que é o que? A velocidade angular dele é constante, né? Então, o fator φ ponto, certo? Ela é constante no tempo. Ômega, né? É uma constante. É uma constante no tempo. Isso significa o quê? Que a derivada de ômega em relação ao tempo, que é o nosso alfa, é igual a zero. Então, isso implica que o parâmetro B ele vai ser reescrito unicamente que em função de R, vai ser unicamente o que? Vai ser zero, né? B igual a zero, certo? Eu ia colocar B, R igual a alfa, mas como vai ser zero, então não precisa escrever. Mas vamos lá, vamos escrever aqui. Então a gente tem o B igual a R alfa, mas como o alfa é zero, isso implica que o B
é igual a zero. E aí, essa aceleração resultante dentro do caso do movimento circular uniforme, que eu vou até já destacar aqui, certo? Vou colocar um destaque aqui. Dentro desse contexto, como é que fica o vetor aceleração? Então, o vetor aceleração, ele vai assumir a seguinte característica, né? A seguinte expressão. O vetor aceleração, ele vai ser menos o quem? Qual foi o único termo que sobreviveu? Essa componente A, né? Porque o B vai ser zero. Então, vai ser unicamente menos o que? R ômega ao quadrado. Certo? Unitário o que? Unitário R. Não se esqueça que é unitário R, porque eu estou falando de um vetor, né? Ó, que tem um unitário R aqui, ó. Certo? Só que tem uma forma também de como você escrever isso aqui. Ou eu posso escrever que o vetor aceleração vai ser quem? Lembrando que vetor o V é igual a ômega que multiplica ômega R, né? Certo? Aí eu posso simplesmente dizer, olha, o ômega na verdade é V sobre R. E aí eu substituo, né? E aí eu chego na seguinte relação, né? Substituo, a gente tem ômega, eu coloco V sobre R. Aí eu vou ter menos o quê? O quadrado disso aqui vai ficar R V ao quadrado, né? Apagando aqui. Divididos por quem? Por R ao quadrado, unitário R. Então vai cortar esse R com R, e aí vocês também chegam na relação de que o vetor aceleração ele é menos V ao quadrado, né? Divididos pelo raio unitário R. Certo? Essa aceleração vocês já viram em algum momento, né? Seja no curso de Física 1, no início da graduação, ou no curso de Física do ensino médio, né? Essa aqui é a famosa aceleração centrípeta. Certo? A aceleração centrípeta. Uma característica muito interessante, vou até frisar com outra cor. Repare que esse sinal negativo aqui, tanto no um quanto no outro da expressão. Esse sinal negativo ele significa o quê? Que ele aponta sempre no sentido contrário, né, ao unitário R, né? Por exemplo, se eu tenho um camarada fazendo uma curva de um movimento circular uniforme, né? Isso aqui é um movimento circular uniforme. E aí eu tenho um vetor R, certo? Aí aqui nessa direção aqui eu vou ter o unitário, né? E o vetor aceleração centrípeta, né? Que a gente vai agora definir como sendo um AC. Ele vai apontar nessa direção aqui, ó. Por que ele aponta nessa direção? Por causa do sinal contrário ao vetor unitário R. Então, por isso que ele aponta sempre para onde? Para dentro da curvatura, né? Para dentro do raio, para dentro da curva, digamos assim. Então, por isso que a aceleração centrípeta, ela sempre está apontando para dentro, né, da curva. Posteriormente, a gente vai ver na parte de dinâmica, quando a gente for falar de leis de Newton e aplicações, a gente vai ver que tem o quê? A força centrípeta, né, que está associada com o produto da massa do objeto que descreve o movimento circular uniforme, multiplicado o quê? Pela aceleração centrípeta, certo? Numa primeira aproximação, né, na parte de gravitação, né, associa-se a órbitas, né, no passado, né? Hoje a gente sabe que as órbitas elas não são mais as órbitas planetárias, né? Elas não são mais, digamos assim, órbitas circulares, como acreditava-se anteriormente, né? Na época da revolução, né, do modelo de universo que tinha, né, que era um modelo geocêntrico e passou a ser um modelo heliocêntrico. A gente vai falar disso aí posteriormente, mas na época os astrônomos, né,
achavam que a gente poderia descrever o modelo de forma geocêntrica, que eu acho que era o ptolomaico, né, que se chamava, né? Depois a gente vai ver isso aí de forma mais específica. E aí depois, não, os astrônomos falaram assim, depois a gente vai ver dessa parte, né, na história da gravitação. Não, ele não é desse jeito, ele é circular. E aí depois, né, já no finalzinho da revolução digamos assim, do renascentismo, né, com nosso amigo Sir Isaac Newton, ele mostrou, não, peraí, a coisa não é bem assim. Ele é uma coisa chamada elíptico, né? Na verdade tem uma quantidade de astrônomos aí por trás, né, de cientistas, que não foi só Isaac Newton, né? Mas isso aí é uma discussão para outro vídeo, a gente não vai entrar aqui nessa discussão, senão a gente vai ficar bastante, digamos assim, passado o tempo aqui, né? Já está bastante extenso esse vídeo. Então eu vou parar por aqui, certo? Então a gente definiu uma coisa chamada aceleração centrípeta, certo? Um parâmetro, um novo tipo de aceleração em que se vê no movimento circular uniforme. Pode ser expresso dessa forma ou dessa outra forma aqui, ok? Certo, pessoal? Então, na próxima videoaula a gente vai continuar desse mesmo ponto, a gente vai terminar aqui e vamos fazer a discussão desses outros termos aqui, ó. Desse termo e desses outros dois termos aqui, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.